Oi, eu sou a Vivi e eu tô aqui pra te lembrar que a vida é exatamente aquilo que você decidir que ela é. Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta ao Vivi de Propósito, esse canal onde nós somos mais uma comunidade onde queremos explorar uma vida com propósito, viver intencionalmente, explorar mais, de fazer a nossa luz brilhar e também promover com que a luz do nosso próximo também brilhe. Então, bem-vindos a essa nossa comunidade do bem. E hoje é dia do quadro Eu Vivi Pra Ver Isso. Eu adoro esse quadro porque eu gosto muito de usar os exemplos de séries, vídeos, filmes, documentários para associar com acontecimentos da nossa vida, porque fica mais fácil a compreensão de certos sentimentos, de certas vivências que nós temos e às vezes até mesmo de como lidar com elas. É fato que quando a gente olha bem, quando a gente presta atenção, essas não são meras obras, né? A sétima arte, não é apenas um filme. Se a gente olhar bem, a mensagem que ele traz, ele fala conosco em algum nível, em algum sentido. A gente consegue tirar alguma lição para a nossa vida. Sempre tem alguma lição, algum aprendizado que a gente pode trazer para nós e aplicar no nosso dia a dia ou refletir sobre aquilo. Então eu gosto muito de trazer como exemplo para a gente fazer essa reflexão sobre temas do nosso cotidiano, sobre vivências nossas. Para mim funciona muito, né? Seja nos livros, seja nos filmes, nas séries, nos documentários. Eu sempre digo que o meu anjo da guarda, ele conversa comigo por meio dos livros, dos filmes, das séries, das músicas. Ele conversa comigo de várias formas, inclusive por aí. Bem, o filme de hoje que eu quero comentar com vocês se chama O Sentido da Vida. Ele tá no catálogo da Netflix e eu acho que o título dele em inglês faz muito mais sentido, que se chama The Mystery of Her, que é o mistério dela. Faz muito mais sentido pro contexto do filme. É um pequeno adendo do que é o filme. Não vou ficar dando spoiler. Spoiler, não. Eu recomendo que vocês assistam. Eu recomendo que vocês, assistam com o coração aberto e tirem um aprendizado, porque realmente é um filme muito bonito. Eu achei muito bonito e emocionante, de muitas lições. É uma adolescente que se envolve em um acidente de carro e perde a memória completamente. E então ela começa uma busca para descobrir quem ela é. Então por isso que faz muito sentido o mistério dela, né? Em tradução livre, The Mystery of Her, é o mistério dela. Porque ela se torna um mistério para ela mesma. Ela não sabe quem ela é. A versão que os pais e os amigos da escola contam não faz muito sentido para ela. Não faz muito sentido com o que ela sente naquele momento. E ela começa essa jornada em busca de quem ela é. E tudo se torna um mistério para ela, né? De qual versão é verdadeira. E ela se vê numa situação onde ou ela vive o que ela sente ou ela vive a expectativa dos pais, né? A expectativa da jovem promissora, da jovem que vai ganhar uma bolsa de estudos, que é uma atleta muito boa, de alta performance. E agora eu quero trazer isso para nós, para nossa realidade. Quantas vezes a gente se vê preso numa vida que parece que tá com o roteiro inteiro escrito?
ali. E a gente quer recomeçar. A gente quer apagar tudo. E não consegue. Você já quis ser alguém diferente de quem você é? Você já se olhou no espelho e falou assim: essa pessoa aí que tá refletida aí, não cabe mais. Não tá fazendo sentido pra onde eu quero ir. Eu quero ser diferente, mas parece que você tá preso numa armadilha que você não consegue sair. Isso faz sentido pra você? Você se vê numa vida que você simplesmente não quer mais. Você se olha refletido no espelho e você não se reconhece mais, e você não quer ser mais aquela pessoa, aquela pessoa que tá refletida no espelho não condiz mais para onde você quer ir. E você se sente presa numa armadilha que você às vezes não consegue sair, que você se sente claustrofóbico às vezes. Isso faz sentido pra você? Você já teve esse sentimento de se olhar no espelho e não querer mais aquela vida e parecer que tá um roteiro inteiro traçado pra você, mas não é essa vida que você quer dar continuidade, você quer virar tudo do avesso? Faz sentido? É, pra mim já fez. Bom, vocês sabem que eu já compartilhei aqui no canal com vocês que eu sofri de depressão desde a infância. Então, mas eu só descobri que era depressão, eu já estava na fase adulta com o quadro muito avançado, e na fase bem adulta, né? Alguns anos atrás. E durante muito tempo nessa fase, teve um período que eu desejava ardentemente ter uma amnésia, perder completamente a memória, porque eu olhava no espelho, eu não queria ser aquela pessoa, eu não queria ter aquelas memórias, eu não queria ter aquela vida, eu não queria viver aquele quadro que estava ali, que parecia que estava o enredo todo pronto e que seria aquilo até o final. E que seria aquela história até o final, e eu não tinha compreensão de que eu poderia mudar isso, de que eu poderia escrever uma outra história, que eu poderia viver uma coisa diferente, e que eu poderia ser algo diferente, que eu poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Eu poderia ser tudo o que eu quisesse, e não precisava escolher uma coisa só. E por muitos e muitos anos, eu fazia preces pedindo para que eu tivesse uma amnésia. E eu acordava pela manhã e falava, não, eu ainda lembro de tudo. E era horrível. Eu realmente pedia por uma amnésia. Então quando eu vi esse filme, falei assim, nossa, quantas vezes eu pedi por uma amnésia para que eu pudesse mudar esse quadro todo, né? Claro que depois do diagnóstico e depois que eu encontrei o caminho certo para mim, para minha cura, para minha vida, para cura que funcionava para mim, as coisas mudaram, né? O amadurecimento, o autoconhecimento veio, e então eu pude ver que eu não precisava, no meu caso, perder a memória daquilo que de ruim havia me acontecido, daquela história que não me agradava, que eu poderia ressignificar. E hoje eu tenho muito orgulho da história que eu vivi, porque ela me tornou quem eu sou. E eu adoro a pessoa que eu sou, sem soberba nenhuma, mas essa história toda me construiu, fez com que eu entrasse nesse caminho que eu tô hoje, e que eu fosse exatamente quem eu sou hoje, com os valores que eu tenho hoje, com os propósitos que eu tenho hoje. Então eu amo essa Viviane que tem hoje. E eu amo a Viviane que percorreu por todo esse caminho, com todas as cicatrizes que tem pelo corpo e por tudo o que passou. Eu não precisei perder a memória. E eu descobri que
mais que isso, que fazer essa jornada de se encontrar, assim como a personagem do filme, a gente não precisa escolher ser um ou ser outro. A gente não precisa escolher agradar um, agradar o outro. A gente precisa ser fiel a quem nós somos, a nossa essência. A gente precisa ser fiel àquilo que realmente faz o nosso espírito vibrar, sabe? Faz o nosso coração se alegrar. A gente precisa encontrar realmente o nosso caminho, daquilo que a gente realmente é. E a gente não precisa ser só uma coisa. Eu não preciso ser somente a Viviane que dá aulas, mas que deixa a espiritualidade de lado, deixa de falar de espiritualidade. Eu posso ser as duas coisas, porque ambas se complementam. Uma não pode existir sem a outra. São 7 pilares da vida e os 7 pilares precisam estar em equilíbrio. E isso se tornou parte do meu dia a dia. Então eu pude ver que eu não preciso deixar de ser a Viviane escritora também. Eu não preciso deixar de ser a Viviane que ri e que a Viviane que fala sério. Eu não preciso escolher. Eu não preciso escolher entre um. Eu posso ser plural. Eu posso ser a Viviane que faz artes, obras de arte. E também posso ser a Viviane que fala sério e que escreve livros sobre negócios. E outra ainda que escreve poesias. E nessa jornada, a gente não precisa seguir um roteiro que estava escrito por alguém. Porque a nossa vida somos nós que escrevemos. E nós podemos realmente ser um grande mistério para nós mesmos. Na verdade, somos. Porque a gente vai ali se descobrindo. É por isso que existe aquele negocinho chamado autoconhecimento. É quando a gente reserva aquele tempo para olhar para dentro e ir se conhecendo. E quando a gente reserva esse tempo, a gente vê que nós somos extraordinários. Ainda que a gente olhe também e descubra que temos aqueles pedacinhos nossos que não são tão bonitinhos assim, não são tão legais e que a gente precisa trabalhar eles para melhorar. Como, por exemplo, quando a gente perde a paciência muito fácil, ou quando a gente julga alguém muito rápido, ou ainda, não sei, algumas coisas em nós que não gostamos. E às vezes até é mais fácil você descobrir quando você percebe que alguma coisa no outro incomoda muito você. Tenha certeza que ela tem uma sementinha em você. É uma dica. Então, quando a gente olha para dentro, a gente também vai descobrir partezinhas nossas que não são tão bonitas. E é uma oportunidade da gente trabalhar elas para que elas melhorem, para que a gente se melhore. Então somos um mistério. Somos esse mistério tão maravilhoso que podemos desvendar todos os dias. E a cada momento em que vamos desvendando esses mistérios e descobrindo os nossos talentos e descobrindo quem somos e a que viemos e do que somos capazes e que somos capazes, é quando a gente vai se amando e amando também a nossa história e que a gente não precisa de uma amnésia para reescrever toda a nossa história, que a gente só precisa se encontrar dentro de nós mesmos. Bom, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje, era a minha mensagem pra vocês hoje. Eu fico por aqui, deixo a dica do filme pra vocês assistirem, mas antes de ir lá assistir o filme, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade, ela crescer cada vez mais. Deixa também o seu comentário aqui dizendo o que você achou de como tem sido se olhar no espelho, se você ainda se reconhece. E claro, compartilha esse vídeo para chegar muito, 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 muito mais longe. Obrigada por me ouvir. Não se esquece de viver de propósito. E eu te vejo
no próximo vídeo. Tchau, tchau!